É o Cruzeiro que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com ele. Quase ri, peixe. Emerson Pansieri, boa tarde. Boa tarde, Romano. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, o Cruzeirão. Aqui que ele coloca a música e faz coreografia, eu começo a rir. Peixe gosta, né? 12:05, é o Cruzeirão em mais um dia de preparação na Toca da Raposa para esse jogo importante contra o Botafogo, hein? Mineirão recebendo o Cruzeiro novamente e um público interessante, torcedor, ainda tem ingresso, hein? Para você lotar o Mineirão e passar esse incentivo, ouvir a música que o nosso Leandro Peixe colocou aí, você poder cantar também na arquibancada do Gigante da Pampulha. Ô Romano, eu tô muito curioso em relação ao lado direito do Cruzeiro, porque na partida contra o Atlético Paranaense falava aqui no Rádio Esportes que ele tinha aquela dúvida. Ele treinou com o Palácios na quinta, treinou com o William na sexta, mas começou o jogo com o Palácios, foi uma decisão meio que de última hora. O William entrou no decorrer da partida, para mim é um setor ainda que está em aberto. Vamos ver se vai o William, se vai o Palácios para esse duelo contra o Botafogo. Então tem assunto ainda pra gente debater, pra gente trazer aqui no Rádio Esporte sobre essa montagem do time. O João Marcelo, que foi anunciado essa semana, chegou do Porto, creio eu que vai ser opção no banco também, vai já ser utilizado no banco. O Cruzeiro ainda não tem o Lucas Oliveira, continua nesse processo de recuperação. E o garoto Daniel Júnior, será que vai ser relacionado para a partida? Ele está recuperado do problema que teve muscular, já trabalhando na toca normalmente. São essas opções aí também em montagem de banco. A gente fala muito do time titular, mas da montagem do banco do Cruzeiro. Acho que ele pode sair, Xará? O Daniel? Ele teve sondagem. Teve sondagem do futebol português, querendo informação dele. E nesse processo de minutagem que o Cruzeiro tá pra garotada, Romano, se aparecer uma coisa boa, acho que sai. O Cruzeiro vai colocar a turma pra rodar. Você falou ontem do Ian Lucas, né? Do Ever. Porque o torcedor às vezes não entende que isso não é queimar o atleta. É que se ele não tem um espaço no clube... Queimar e não dá oportunidade. É deixar o menino aí, entendeu? É uma possibilidade, até se vem o mercado de fora, a janela da Europa ainda tá aberta, né, pra negociação. Eu acho que se chegar alguma coisa legal para o jogador e para o Cruzeiro, não tem por que não emprestar. São atletas que fazem parte do Cruzeiro. O Daniel tem contrato, o Everton, o Ian tem contrato. O Ian, por exemplo, tem contrato até julho de 27. Então, se aparecer alguma coisa, pode ter aí essa anuência do Cruzeiro para liberar o atleta. Esse, então, o Rafael Papagaio, por que a gente pode continuar chamando ele de Papagaio, Romano? Foi até uma pergunta do Pio na entrevista coletiva. Elias, Papagaio? Pode continuar chamando de Papagaio, torcedor pode chamar de Papagaio. O marketing do Cruzeiro até fez uma brincadeira na contratação dele. Ele falou que fica a critério de todo mundo, ele só tirou da camisa e colocou Rafael Elias porque a filha dele tinha acabado de nascer e foi um direcionamento de Deus. Então, alguma questão a ver com a fé, enfim, a religião, por isso que ele tirou, mas pode chamar, não tem problema nenhum, a torcida já abraçando aí o Papagaio, que vai buscar uma vaga nessa equipe do Cruzeiro junto com o Gilberto. Sinceramente, ontem até coloquei esse tema aqui no Rádio Esportes, mano, eu não sei se o Pepa vai mexer na equipe. Pra mim tá bem nítido, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes e vão pro jogo. Porque foi um esquema que deu certo, povoou o meio campo e aí ele pode manter esse esquema para o jogo contra o Botafogo. Então, a dúvida é nessa direita celeste se vai o William ou se vai o Palácios para esse confronto contra o Botafogo, que venceu de virada. Vai ser um jogo dificílimo, Xará, no domingo. E o confronto de dois portugueses que se conhecem bem, né? O Bruno Lage com o Pepa, né? Se conhecem bem lá de Portugal, mas esse ataque do Cruzeiro, e você vê um ataque diferente para esse jogo contra o Botafogo, com o Bruno Rodrigues de um lado e o Arthur do outro, se bem que vai ter que dar uma deslocada ali no Bruno, né? Talvez pro lado direito, né? Hein, Ale? Muito bom dia. Boa tarde, Ale. Boa tarde já, porque você me chamou. Quando eu cheguei aqui era bom dia, agora que você me chamou já é boa tarde. Tá mais perdido que o padre do balão. Não, muito bom. É um prazer falar com você e com a nossa audiência maravilhosa. Também desejar bom retorno pro nosso querido Alexandre Simões, que fez muita falta aqui. Uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração, porém não. Eu acho que vai ter que ter uma readaptação aí, mas como disse o Pance, né? Eu acho que quando você faz um esquema
um desenho tático e ele corresponde, ele dá certo, eu acho que é inteligente você mantê-lo independentemente das peças, né? Se tem a mesma característica, o jogador, eu acho que é interessante você manter, eu acho que é isso que o Pepa vai fazer, até porque o Botafogo, mesmo na condição de visitante, é um time que vem com a confiança lá em cima, né? Faz uma campanha histórica, também conseguiu vitória na Sul-Americana, então é um adversário muito difícil em que o Cruzeiro vai se dedicar demais no momento defensivo, e aí você tendo essa possibilidade do contra-ataque em velocidade, de atacar os espaços, ter um contra um forte, como no caso tanto do Arthur como do Bruno, pode ser bem interessante, viu, Romano? E tem um outro detalhe, Alexandre. Agora é o Alexandre Simões, tá? Ah, ok. O Botafogo é um time muito físico, né? O Botafogo é um time de muita velocidade, né? Boa tarde. Boa tarde, Romano, Alê, Pansieri, quem acompanha a gente. Eu até destacava isso ontem. Defendi até a presença do Gilberto, né? Como jogador centralizado do Cruzeiro. Verdade. Justamente por essa força física que o Botafogo tem. Tem uma bola aérea muito forte. Muito forte. A gente viu o Cruzeiro contra o Atlético do Paraná, né, em que esteve à frente do placar a maior parte do jogo. O Cruzeiro deu muitos espaços para a bola longa do Atlético do Paraná. Isso contra o Botafogo é fatal, porque além deles terem um jogo muito encaixado, eles têm muita força no jogo aéreo, com os zagueiros, com o Tiquinho, com os volantes, são jogadores, o Eduardo, né, são jogadores de muito poder na bola aérea. Eu acho que o fundamental para o Cruzeiro, o Romano, é ter uma definição em relação à questão do Bruno Rodrigues. O Pansieri trouxe ontem, né? As janelas fecham em datas diferentes e o Bruno Rodrigues tem essa questão. No Brasil fecha antes, mas nos outros países fecha depois. Mas o Cruzeiro está tentando resolver, porque eu tenho a impressão de que o Bruno Rodrigues, que foi o cara do Cruzeiro nessa temporada, até surgir essa especulação de saída, está meio que balançado com essa situação. Se bem que tem uma situação aí pontual, né? Que é quando ele muda de posição, quando ele vai para centroavância. Aí é mais ou menos nessa época que começam as especulações e aí a queda de rendimento era natural. Mas mesmo quando ele foi pro lado, ele não está conseguindo render o que ele já rendeu até o início desse Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é uma questão muito importante de ser resolvida, pelo tanto que ele representa nesse time do Cruzeiro. Cara, chegaram o Arthur, chegaram o Matheus Pereira, são jogadores de um nível diferente, ok? Mas de toda forma, acho que é uma questão fundamental, porque o setor ofensivo do Cruzeiro, que era um ponto forte do time, né? Por mais que tenha feito os 3 gols no Atlético do Paraná, mas a gente precisa pegar o histórico recente, né? Tá com dificuldade, e eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão do Bruno Rodrigues, que é a principal peça, está vivendo um momento de indefinição. E essa indefinição, ela não começou principalmente indefinição com relação ao futebol dele. Eu acho que começou mais depois que ele jogou aquele clássico no sacrifício, né? Ele jogou o clássico. Tomou injeção, né? Sim, tomou injeção para jogar. Eu acho que é natural que aconteça, porque é um jogador que já está com 26 anos, né? 26, 27 anos, então 26, aparece uma grande oportunidade, o cara realmente fica balançado, e balançado por 2 aspectos, né, o Romano? Porque ele está vivendo no Cruzeiro que ele nunca viveu no Brasil, então verdade. Isso com certeza pesa para ele, né? Mas também essa possibilidade de uma transferência que também pesa pela questão financeira. Então é uma decisão que não é fácil, é uma coisa que realmente mexe com o jogador. A gente não tem dúvida do profissionalismo do Bruno Rodrigues, até porque ele chegou a ser usado como ala direita pelo Pesolano e não reclamou em momento algum. Eu me recordo, eu não sei se foi o Pansieri ou foi o Thiago Reis, depois de um jogo do Cruzeiro no Independência, perguntando a ele sobre essa questão, e ele, não, eu ajudo, eu vou para ajudar. Nunca reclamou. Nunca. Naquele momento, nunca questionou, reclamou. Ser o principal jogador do time e ser deslocado de posição. Eu me recordo do clássico da semifinal contra o América na Arena do Jacaré, que aí parece que meio que mandaram colocar todo mundo para jogar e sobrou para ele ser ala. Não, eu lembro disso. Foi. Ele vinha muito bem, sobrou para ele ser ala naquele jogo e ele nunca reclamou. Mas de toda forma, é impossível negar que qualquer jogador
fica balançado com essas possibilidades, né? Ele brilhando no futebol brasileiro, que nunca tinha acontecido com ele com tanta intensidade como está sendo no Cruzeiro, mas também com possibilidade de sair e de ter uma compensação financeira que ele nunca teve na carreira. E aí, Romano, talvez seria até brindar o Bruno Rodrigues, se eu falar, acho que é o verbo que pode ser, dar essa oportunidade de jogar nesse time que deu certo no jogo, pelo menos a parte ofensiva contra o Atlético Paranaense, e aí você tem a consistência do Lucas num bom passe, é um time diferente, você pode ainda ter o Matheus Pereira entrando, enfim, é uma possibilidade, trabalho tático ainda nesta quinta, já resolvido, tem a sexta, tem o sábado pro Pepa resolver essa situação do setor ofensivo do Cruzeiro. E o Pedro Castro, hein, Oxará, que a gente falou que estava rescindido e o Cruzeiro confirmou, ele foi anunciado hoje no Khor Fakkan, dos Emirados Árabes. É o time que tá levando o Pedro Castro. Eu falei não.